Olá, vamos então conversar sobre as leis morais. No Livro dos Espíritos se encontra entre a questão 614 e a questão 919. Pouco mais que 300 questões, não daremos conta de pormenorizar todas elas. Nessa nossa conversa de 30 minutos, vamos abordar o cerne dessa ideia. Começaremos falando sobre a questão das leis e da moral. Leis morais são regras de conduta. No próprio Livro dos Espíritos, na questão 629, perguntado sobre a moral, os espíritos respondem que é uma regra do bem proceder. Regra do bem proceder, observância da lei de Deus, fazer o bem a todos. Bom, essa regra de comportamento pressupõe que nós nos comportamos, nós agimos no mundo. E por que nós agimos no mundo? Nós agimos no mundo a partir de nossas necessidades e desejos. Mas essas necessidades e desejos devem ser o que poderíamos dizer com uma linguagem moderna, ecológicas. Ou seja, tem que ser bom para mim, para o outro e para o meio. Para agir no mundo, nós fazemos o tempo inteiro escolhas. O que motiva essas escolhas são aquilo que damos importância, aquilo que valoramos, que damos valor. Esse valor é criado socialmente e você absorve essa disposição de valorizar certas coisas e desvalorizar outras. O valor denota o grau de importância de alguma coisa ou ação. Qual a melhor ação? Qual a melhor forma de viver? Os valores são visões de mundos que orientam nossas escolhas. São um conjunto de crenças que orientam um juízo de valor. O processo se dá, em primeiro lugar, com o eu quero. Eu quero, é a necessidade, o desejo. Logo em seguida vem eu posso, é a nossa capacidade, a nossa habilidade diante das circunstâncias de realizar aquilo. Mas para aquele que tem um princípio ético, ele vai se perguntar, eu devo? E aí nós adentramos na ideia do pensamento ecológico, daquilo que seja não só bom para mim. Porque podemos definir o mal, inclusive, como o bem que é só para mim mesmo. O bem que não visa a harmonia com o outro. Nossa base de pensamento dentro do Espiritismo é a ética cristã. Na própria questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu para lhe servir de guia e modelo. E a resposta de uma única palavra é Jesus. Jesus trouxe um modo de vida. Jesus não veio fundar religião, não veio simplesmente desvendar os mistérios metafísicos. Jesus nasceu como homem, viveu como um ser humano, foi nas festas, teve amigos, deu risada, ajudou o outro dentro das possibilidades que o outro podia receber, educou, compartilhou conhecimentos, correu riscos, foi traído, foi torturado. Jesus trouxe um modo de vida. Ele tratava bem, não importava qual pessoa. Então, esse parâmetro de balizar o nosso comportamento a partir dessa ética cristã
é o cerne do Espiritismo, é a essência da doutrina. Nessa conversa sobre as leis morais, eu diria que nós estamos falando sobre o que há de mais importante na doutrina espírita. A doutrina espírita pode ser questionada, afinal de contas, ela é uma doutrina filosófica. Kardec não vai ficar chateado se você concordar, discordar, criticar, porque isso é a base de um livre pensador que desenvolve uma capacidade de entender conceitos filosóficos. Mas você deve guardar sempre um tripé que sustenta uma boa vida, uma vida ética e, segundo vários exemplos, a possibilidade de uma vida feliz. Esse tripé é Deus, a noção dessa inteligência suprema, mantenedora e criadora do universo. O outro tripé é Jesus, enquanto seu modelo ético de comportamento e vida, para balizar as nossas escolhas. E o outro tripé é o seu próprio comportamento moral. Você não abrir mão, não negociar de um padrão de retidão moral. Porque isso lhe coloca na estatura daquele que segue os passos do Rabi da Galileia. Jesus veio nos falar do amor. E é disso que se trata. Na questão 648, pergunta-se: que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, de justiça, amor e caridade? Resposta: essa divisão de lei de Deus em 10 partes é a de Moisés, podendo abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, adotá-la, sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta, como não o tem nenhum dos outros sistemas de classificação, que todos dependem do prisma pelo qual se considere o que quer que seja. A última lei é a mais importante, por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que reúne todas as outras. Vou repetir o final. A última lei é a mais importante, porque, por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Ele está falando da lei de justiça, amor e caridade. Segundo o parâmetro do Cristo, nós devemos o que queres que vos fizesse ou não fizesse deve balizar o que você fará pelo outro. Então, meus irmãos, nós temos que entender que a lei do amor é a lei que sustenta a obra da criação. O amor é uma disposição interna de validar o outro, de considerar o outro tão importante quanto a você mesmo. Para entender essa categoria do amor como sendo a própria sustentação do universo, do cosmos, vamos ler, está lá na lei moral, as palavras de São Vicente de Paulo. Ele diz: amai-vos uns aos outros, eis toda a lei. Lei divina mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica.
Não vos esqueceis nunca que o Espírito, quaisquer que sejam o grau de seu adiantamento e a sua situação como encarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior, que o guia e o aperfeiçoa, e um inferior, para com o qual tem de cumprir esses mesmos deveres. Sede, pois, caridoso, praticando não só a caridade, que vos faz dar friamente o óbolo, que tirais do bolso ao que vô-lo vos pedir, mas a que vos leve ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes com os defeitos dos vossos semelhantes, em vez de votardes desprezo à ignorância e ao vício, instruí os ignorantes e moralizai os viciados. Sede brandos e benevolentes para com tudo o que vos seja inferior. Sede-o para com os seres mais ínfimos da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. São Vicente de Paulo. Então, meus irmãos, o amor sustenta a obra da criação. A ética cristã é a revolucionária ética do amor. É a essência do que poderia se chamar pensamento ecológico sistêmico, aonde cada um contribui com a sua parte na obra da criação. Ter Jesus como modelo e guia não é olhar para Jesus como um Deus, um ser divino, mas olhar como aquele que viveu como homem, trouxe um modo de vida possível, que baliza nossas escolhas. Eu quero? Eu posso? Mas será que eu devo? Nisso, nós estabelecemos parâmetros, regras para a vida, para o corpo, para a alma. Na nossa relação conosco mesmo, com Deus e com o semelhante. Entenda que, quando produzimos desarmonia no mundo, receberemos desarmonia, se manifestará em nossa vida. Quando produzimos harmonia para o mundo, se manifestará na nossa vida a harmonia. É preciso experienciar essas desarmonias e harmonias para conhecer e poder escolher. Essa é todo o imbróglio, toda a confusão do bem e do mal. O bem é um fazer harmônico. O mal, um fazer desarmônico. E cada um, segundo o grau da sua evolução, vai receber as consequências de sua ação. É isso que o Espiritismo nos ensina a ser a lei de causa e efeito. Lei de ação e reação. O que você planta, em algum momento você irá colher. Se planta harmonia, terá harmonia. Se planta desarmonia, terá desarmonia. Conhecida também pela semelhança desse pensamento, a sabedoria oriental antiga como lei do karma. Mas se duas pessoas realizam o mesmo comportamento, a mesma ação, necessariamente terão as mesmas consequências? Não. Porque a consequência da lei do karma é de acordo com o grau da evolução. Se alguém tem mais conhecimento, foi mais instruído, tem mais experiências em relação a outro que vive uma vida de pobreza interna, pobreza psíquica, que tem pouca habilidade para fazer essas escolhas, para compreender essa dinâmica do universo, que ainda vive num padrão de sobrevivência baseada no medo, na luta, na competição, que ainda não entendeu que validar o outro é um processo
de evolução. Essa pessoa vai ter uma consequência talvez menos intensa dos seus atos, enquanto o outro, que tinha capacidade para fazer diferente, vai ter uma desarmonia maior como consequência. O que temos que perceber dentro desse processo é que a lei não nos pede licença para existir. A lei de Deus estabelece a forma harmônica do universo. Cabe a nós compreendê-las e vivenciar segundo seus parâmetros. A vida é uma lei sagrada, a vida é divina. Não podemos encurtar uma vida. O processo reencarnatório é algo muito importante. Esses segundos diante da eternidade que ficamos encarnados, que todos os seres que reencarnam aqui estão, é uma oportunidade sagrada para evoluir. Se eu encurto o tempo de vida de um ser, por mais que eu queira justificar, isso está indo contra a lei de Deus e vai ter consequências. Eu não posso adequar a lei a mim, né? Então, o que temos que ter bem nítido é que a lei divina se estabelece a partir do princípio do amor. Como o amor é algo abstrato, ainda difícil de ser entendido, os espíritos talvez tenham usado a palavra caridade, que tem um sentido mais prático, o amor em ação. Em uma das perguntas, especificamente na 886, Kardec pergunta: o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendida por Jesus? A resposta é: benevolência para com todos, indulgência às imperfeições dos outros, perdão às ofensas. Kardec comenta: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejemos nos seja feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Ora, a caridade não é apenas, não que ela não seja, mas com certeza não é apenas um auxílio material. Longe disso. A caridade não é o que se faz, mas o como se faz. É uma disposição de espírito, onde há benevolência, indulgência e perdão. Benevolência para com todos. Você ser respeitoso. Você tratar todos bem, não importa quem. Indulgência às imperfeições alheias. Aceitar o estado evolutivo em que o outro se encontra. Perdão às ofensas. Aquele que nos prejudicou por algum motivo ainda vive na ignorância. Mas perdoar é difícil, sim. Para o nosso grau evolutivo ainda é difícil. Mas a possibilidade do perdão está no entendimento de que aquele acontecimento, aquele fenômeno onde alguém me prejudicou, me causou alguma perda, alguma frustração, algum sofrimento, que a partir dali eu tive que fazer outras escolhas, que me fez me transformar numa pessoa melhor. Hoje eu olho para trás e vejo que tudo aquilo pelo que eu passei, provocado por aquela pessoa, me fez hoje uma pessoa mais paciente, mais resiliente, mais compreensiva, mais resistente. Hoje sou algo melhor do que fui.
E eu agradeço, porque sem aquela experiência, eu não teria me transformado no que me tornei. Então, a gratidão é pressuposto. O reconhecimento do aprendizado é pressuposto para o perdão. Dentro dessa disposição de considerar o outro tão importante quanto eu não julgo o comportamento, a pessoa. Eu entendo que ali, antes de tudo, tem um ser divino e sagrado, merecedor da plenitude da vida. O que cabe a mim é contribuir para que esse ser continue no seu processo evolutivo, como nos ensinou São Vicente de Paula. Colocado entre um superior que nos guia e aperfeiçoa, e um inferior para o qual nós temos que cumprir os mesmos deveres. Essa é a escala evolutiva, a grande família de luz que sobe ao infinito, numa interassistência cósmica, para que o universo e o processo evolutivo se dê. O amor não é uma opção. O amor, como disse São Vicente de Paula, olha que coisa linda. Olha que coisa linda. O amor é a lei de atração para os seres vivos organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. O amor governa o mundo, os mundos. Então, meus irmãos, entender a essência da moral cristã é entender que temos que não apenas não fazer o mal. Não temos que apenas ser passivos, mas temos que fazer o bem, que contribuir com a obra da criação. A partir daí, com esse entendimento básico, nas questões de adoração, de trabalho, de reprodução, de conservação, de destruição, de sociedade, de progresso, de igualdade, de liberdade, que são as demais leis, os demais setores da vida, do nosso comportamento, aplicando a lei do amor, tudo se resolve. Muitas questões não eram questões de ordem na época de Kardec. As questões ecológicas, da sustentabilidade da natureza, do equilíbrio, dos direitos, né, dos outros seres vivos, dos outros reinos da natureza. Questões como as minorias, as opções de gênero, de sexualidade. Mas não há problema de estabelecermos uma ética, uma moral para isso. Se temos por base o amor cristão, sabemos que, antes de tudo, necessário se faz o acolhimento, o respeito, necessário se faz o amor, a benevolência, a indulgência, o perdão. Temos que transformar essa moral cristã numa atitude comportamental no nosso cotidiano. A moral cristã não existe para ser teoria belamente explanada. Existe para ser uma forma de estar no mundo, como foi o exemplo do Cristo. Se conseguirmos adquirir essa ideia, esse sentimento de olhar para o outro e ver nele um ser divino, sagrado, destinado inexoravelmente a ser um anjo de luz, nós entenderemos que toda essa brincadeira neste mundo manifesto, os maus governos, as injustiças,
os preconceitos, tudo isso fica pequeno diante da grande lei do amor que a tudo governa, aonde os seres divinos, do átomo ao anjo, evolui, e essa evolução é feita por um processo amoroso de interassistência, onde quem está um pouco acima ajuda quem está um pouco abaixo. A partir daí, nós temos que entender que por mais que se mude as necessidades, que se mude os parâmetros de convivência, as tecnologias, as leis divinas baseadas no amor nunca mudarão. Em qualquer mundo, em qualquer plano de existência. Considerar o outro como um legítimo ser, com direito à plenitude da vida, e me movimentar no mundo pensando não apenas em realizar meus desejos e necessidades, não apenas trabalhar cognitivamente as minhas capacidades e habilidades para realizá-lo, mas antes de tudo, o tempo todo, me perguntar, eu devo? Se eu fizer isso, eu vou produzir harmonia para mim mesmo, para o semelhante e para Deus no sentido da obra da criação. Essa é a bússola da ética cristã. E aonde essas leis estão? Aonde elas foram escritas? E os espíritos respondem na questão 621. Na consciência. Não essa consciência que diz agora para vocês, não a consciência egóica desse mundo, a consciência espiritual que aos poucos está se revelando em nós. Platão já dizia que conhecer é recordar. Todos os recursos para uma vida harmônica e plena, para uma vida amorosa, já se encontram dentro de nós. Nada vai vir de fora. O trabalho evolutivo é o trabalho de extrair da consciência espiritual a disposição amorosa de observar as leis de Deus, de bem proceder, fazendo bem a todos, de querer apenas a harmonia para mim, para o outro e para o universo, considerando sagrado e divino tudo o que existe. Assim, espiritualidade será uma coisa boa, harmoniosa, feliz. Felicidade e espiritualidade necessariamente andam juntos. A alegria de estar na vida sendo instrumento de Deus para a harmonia do cosmos. Muito obrigado, irmãos. Essa nossa conversa é um pequeno aperitivo para que vocês possam conhecer a obra de Kardec e que vocês possam ir a ela com espírito crítico, filosófico, guardando sempre o mandamento maior de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, como a única pedra inegociável do nosso edifício espiritual. Um grande abraço.